Vamos lá na nossa Sinfonia dos Roucos. Uribe, apuração que você tem, informação de bastidor, o que você ficou sabendo exatamente aí nas últimas horas em relação a Luiz Inácio Lula da Silva? Elisa, primeiro uma pergunta. Que cor você utilizou ontem na cerimônia da virada? Um branco, mas para ficar chique a gente fala off-white. Off-white. Luiz Inácio Lula da Silva usou azul. Eu fui no glossário para saber das superstições das paletas de cores. O que significa o azul? O azul significa calmaria, estimula a criatividade e transmite sensação de conquista e sucesso. É justamente o que Luiz Inácio Lula da Silva quer transmitir na sua cerimônia de posse. Ontem teve uma festa aqui em Brasília, no hotel onde Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado, a festa da virada. Foram nessa festa aliados de primeira hora de Lula e também familiares. Nas conversas, Lula disse a palavra redenção. É isso que ele considera que é seu terceiro mandato, depois de ficar 580 dias preso. Uma redenção de sua imagem pública e uma redenção do que ele considera do país após o governo de Jair Bolsonaro. Esse deve ser o mote também do discurso dele no parlatório do Palácio do Planalto. Alguns dirigentes petistas me disseram que Lula estava bastante animado. Ele tratava a posse de hoje como um episódio histórico da história da democracia brasileira. O discurso que ele pretende fazer está sendo escrito a várias mãos. Um pouco do esboço me foi transmitido por alguns aliados de Lula. Ele deve abordar a necessidade de união do país, de pacificação. Não é por acaso que o slogan favorito para o futuro mandato é Brasil, União e Reconstrução. É essa ideia que Lula quer passar na cerimônia de hoje. Além disso, deve fazer uma referência indireta também à questão da prisão dos 580 dias. É uma mágoa que Lula guarda até hoje e todas as conversas que ele tem com aliados, ele sempre faz questão de lembrar neste momento. E deve falar também em seu discurso sobre os caminhos para o Brasil, a necessidade da população ser ouvida, a necessidade da diminuição da inflação e de um crescimento sustentável do país. Esse discurso deve ocorrer no parlatório do Palácio do Planalto. Para quem não acompanha ou nunca viu, ele fica ao lado da rampa do Palácio do Planalto. É onde o presidente eleito faz o seu primeiro discurso inaugural após assumir a presidência da República. Houve alguns ensaios, Elisa, com atores para a cerimônia de posse, só que Rosângela Silva, a Janja, a futura primeira-dama, não quis chegar na parte do parlatório, no ensaio, que é onde costuma haver a faixa, a passagem da faixa. Foi assim de Michel Temer para Jair Bolsonaro, foi assim de Fernando Henrique Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo guardado às 7 chaves. Mas como estes segredos não passam por mim e por Basília Rodrigues, que está aqui do meu lado, alguns dirigentes petistas chegaram a salientar as expectativas. E hoje, como disse a Carol Rosito, como você já disse, a expectativa é de que representantes da sociedade brasileira façam essa cerimônia de passamão da faixa, uma mão à outra, até chegar a Luiz Inácio Lula da Silva.